Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Deuteronômio 21 diz assim: Moisés disse ao povo: Quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, pode acontecer que encontrarem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade, que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo, pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seque, onde a terra nunca foi arada nem semeada, e ali quebrarão o pescoço do animal. Sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para servirem, para dar a bênção em nome do Senhor e para decidir em todos os casos de violência. Os líderes das cidades que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: Nós não matamos esse homem, nem sabemos quem o matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo por a morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado pela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita, se gostar dela e quiser casar com ela, leve para casa onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça e cortará as unhas e trocará a roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou forçando a casar com você. Pode acontecer que o homem tenha 2 mulheres e ele goste de uma mais do que a outra. Cada uma delas lhe dará um filho, mas o que nasce primeiro é o filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos do primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro, e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade no lugar de julgamento na praça pública. Eles dirão: Nosso filho é teimoso e rebelde e ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo, todos saberão do que acontecer e ficarão com medo. Moisés disse ao povo: Se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado no poste de madeira, não deixe que o corpo fique ali durante a noite, é preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Então a gente vê aqui algumas leis meias pesadas e ainda bem que passou esse tempo, né? Não faz sentido nenhum para nós hoje, mas naquele contexto, naquele tempo era necessário. Era aquilo que tinha como lei, algo precisava ser trazido para o povo seguir, senão ia ficar uma terra sem lei, o povo fazia o que queria. Então tinha algumas leis que eram bem rígidas, né? Sim. No capítulo 22, no versículo 1 fala assim: Se a vaca ou carneiro de um israelita fugir do dono e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu, leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou um boi que é de outro israelita cair na estrada, se você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão, a mãe estiver lá com os filhos ou com os ovos, não pegue a mãe, leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando a fim de que tudo corra bem para você e você viva por muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Uma grade, né, de madeira.
Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzem. Você terá de entregar tudo ao sacerdote. Não ponha junto um boi e um jumento para puxar um arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e linho misturado. Ponha pingente nas 4 pontas da capa que você usar. Pode acontecer que o homem se case depois de ter tido relacionamento com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais nada e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então esses pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta do pai, da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relação com um homem. Assim você tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com outra, a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado o homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, leve os dois para fora da cidade e ali os matem a pedrada. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo, ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem, e ele a forçou e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relação com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Então, mais umas diversas leis, mas no começo é bem legal, porque fala sobre muita coisa que a gente vive hoje, nos dias de hoje. Às vezes quantas pegadinhas a gente vê pela internet aí, a pessoa finge que joga, né, a carteira cai do bolso, e pra ter esse teste social, né, que o povo fala, e aí de repente a pessoa pega a carteira ou o dinheiro e finge que não viu. Fala, não sei. Aí a pessoa, né, na pegadinha volta, procura, a pessoa fala, não sei, não vi nada, sendo que ela viu, ela pegou e foi gravado. Ficou bem vergonhoso pra pessoa. E aí uma das leis, no capítulo 22, logo no início, fala sobre isso. Fala, se você viu um boi, um carneiro, né, sei lá, perdido, você não sabe de quem é, procure ou guarde, espere, aguarde, né, se vir alguém procurando, não finja que não sabe, né, se viu um boi lá caído, machucado, né, ajuda, não finja que não viu. Então, sim, são pequenas coisas que não precisaria estar ensinando e colocando como uma lei, né, que é coisa básica para você ver como o ser humano ele é. Precisa de mínimos detalhes para poder fazer as coisas certas. Eu fiquei pensando também, se um homem gostar de uma moça sim, e ele achar ela muito bonita e ela não gostar dele, aí essa lei deixa uma brecha, né? Porque se ele atacar ela, ele paga só as barras de prata lá e casa com ela forçado, né? Então tem algumas coisas que precisava
e ver como que era na prática, né? Deuteronômio 23 diz assim: Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora. Porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão, pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou para o mal proveito, para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edonitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois eles viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranje um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levará uma pá. Antes de fazer necessidade, cave um buraco. Depois cubra as fezes com a terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará prostituição no templo pagão. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobre juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa ao israelita. Vocês poderão cobrir juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você por vontade própria fizer uma promessa, então deve cumpri-la sem falta. Quando estiver andando no caminho que atravessa uma plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas no cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém não use uma foice para colher espigas. Então tá aí, né? Então são coisas que são até detalhes, né? Fizer cocô no acampamento, enterra o cocô, né? Então você vai pegar uma pazinha, cava, faz cocô e tampa, para que a presença de Deus não saia. Era coisas assim que Deus tinha que ficar falando pro povo ter um mínimo de higiene, né? E não pegar doenças. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, curta e compartilhe com mais pessoas. Até lá!